aqui com o pessoal do Liber, pessoal libertário, que veio aqui fazer um ato contra o voto obrigatório. Então eu vou pegar a opinião deles aqui. Fala aí, quer se apresentar, falar por que você veio, assim, protestar contra o voto obrigatório? Então, eu tô protestando contra o voto obrigatório porque é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Por exemplo, na democracia nós temos que escolher, né, por nossa vontade, quem a gente quer que seja nosso governante. Aí, por exemplo, se eu não quero escolher, eu tenho a liberdade de não querer escolher, eu não quero participar desse processo de escolha, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém é obrigado a escolher, a votar, né? As pessoas são livres para escolherem, né? Isso me lembrou o nome de um livro e documentário do Milton Friedman, né? Livre para escolher se você quer ou não participar do processo democrático. Participar. Até porque não faz sentido, né? Uma democracia, nada pode ser obrigatório, nem alistamento, nem voto, nem trabalhar como mesário, né? Eu lembrei disso agora, né? Obrigatório a se alistar no exército, ser reservista do exército brasileiro. Isso daí eu acho uma coisa sem pé nem cabeça também, porque é uma coisa que devia ser voluntária, né? Devia ser voluntária também. Eu sou obrigado a pagar uma multa porque eu não votei, obrigado a pagar uma multa porque eu não me alistei no exército brasileiro. Isso lembra um pouco o despotismo, assim. E fora que não faz sentido, porque se você tem a possibilidade de votar nulo, na prática o voto nulo é voto facultativo. Então, para que obrigar pessoas que vão votar nulo pessoas a irem a votar, né? Era mais fácil elas nem irem, né? Para que perder tempo? É verdade, porque eu, por exemplo, eu anulo meu voto sempre. Tá. Anulo meu voto porque não há candidatos com ideais liberais, que é o que eu defendo no Brasil. Agora que está tentando surgir um partido chamado Libertários, né? Que defende ideologias libertárias, liberais, né? Eu sou a favor da democracia liberal, como os Estados Unidos eram no século XIX. Certo. Exatamente isso. Com o governo, né, cuidando da polícia, da justiça. O estado mínimo, né? O mínimo possível, sem o gigantismo que a gente vê. Sem o gigantismo que tem no Brasil, nos Estados Unidos está crescendo também o governo. Infelizmente, né? Infelizmente. Tá retrocedendo. Ainda assim, nos Estados Unidos tem muito mais liberdade que aqui. Por exemplo, eu posso escolher não participar do processo eleitoral. Até você pode não se alistar, né? Eles têm que convencer, né? Por isso que a maioria dos que se alistam acabam sendo os pobres, porque são eles lá que no desespero acabam aceitando. Né? Eles têm que fazer uma contrapartida para compensar o cara se arriscar a morrer ou voltar a ser uma perna, né? É verdade mesmo. Se eu quiser servir meu país, eu voluntariamente me inscrevo, né, no exército, me alisto no exército e participo. É isso aí. É isso aí. Então, existe uma PEC para instituir o voto facultativo, mas está parada, se eu não me engano é de 2008. Então, assim, é isso que tinha que ser discutido. E o que não importa é discutido, né? Outras aberrações aí que a gente vê. No Brasil, sei lá, projetos de lei são todos os dias aprovados, todos os dias eles mudam a legislação brasileira, que na verdade devia ser mais a Constituição fixa, e algumas leis raramente seriam aprovadas, emendas à Constituição, né? Mas, assim, a mudança para mais liberdade de escolha, eu acho bem difícil acontecer no momento atual da política brasileira. Vamos esperar, né? Com candidatos libertários. Apesar de aparecer um contrassenso, muita gente até me criticou por que eu indico candidatos libertários, mas é porque é uma das vias. Eu até respeito quem é contra, mas seria uma das vias, né? De você infiltrar a gente para alterar lá de dentro. Mas enfim, é isso. Porque os partidos que as pessoas falam que são de direita, como o PSDB, por exemplo, é centro-esquerda, né? Na verdade a gente não exatamente, não tem nenhum partido libertário, né? Essa que é a verdade. Com as ideias libertárias. Eu até arrisco dizer que não tem nenhum partido nem sequer de direita, porque mesmo os que eles consideram de direita acabam não seguindo tanto aquela ideologia mesmo, nossa ideologia liberal. É verdade. Isso aí. Então beleza. Ok, obrigado. Vou colocar aqui, ó, contra o voto obrigatório. Na justiça polícia. Mas como é que você vai tirar esse dinheiro das pessoas? Aqui, ó, Libertários, Partido da Liberdade. Bom, meu nome é Eric Scrave, eu estou aqui junto com os libertários, né, defendendo contra o voto obrigatório. Né? O que eu percebo é que a maior parte das pessoas não gosta do voto obrigatório, mas não faz muita coisa contra isso. Não gosta e vai lá votar. Que nem cordeirinhos bonitinhos e obedientes. Né? Então muita gente aqui, por exemplo, no evento me perguntou, mas se não tivesse voto obrigatório ninguém viria votar. Ótimo, que bom. Se você não tem candidato, melhor não vir votar mesmo.
E aí me perguntam, mas aí, sei lá, um candidato seria eleito com voto. Perfeito, só que a diferença é que um candidato com voto não tem legitimidade. O candidato hoje pode fazer uma coisa como, por exemplo, a inspeção veicular. Todas as pessoas, sem exceção com o que a gente falou aqui hoje, eram contra a inspeção veicular. Mas o candidato pode chegar e aplicar isso e dizer, não, mas eu fui eleito, essa era uma das bandeiras e eu tive tantos votos, então se o candidato não tem votos, ele não tem essa legitimidade. E se você vai votar, mesmo que ele não seja eleito, o candidato pode dizer, mas você participou da festa democrática, você participou da escolha. Não, e fora o seguinte, na prática, você tem a possibilidade do voto nulo ou branco, que na prática é como se fosse um voto facultativo, né? A pessoa vai lá só para anular, então não tem sentido ter essa obrigatoriedade do voto, né? Eu acho que, então, tem esse seu ponto, mas eu acho, na minha opinião, que se você não tem candidato, não vote, não venha votar. Você paga uma taxa lá no TSE, é trabalhoso, é um pouquinho, mas pelo menos você não participou da farsa. Eu acho que o Danilo Gentili tem aquela ótima frase, né? Que os caras vão pegar as digitais e agora as pessoas vão ser tratadas como elas são, os eleitores vão ser tratados como eles são. Ou seja, cúmplices de um crime. Se você tem um candidato que rouba, que pega o dinheiro dos impostos e usa para tudo, menos para aquilo que deve, a culpa é sua, você foi lá, você votou, você chancelou. Você não pode reclamar, não pode chegar e falar, não, mas isso, mas o cara roubou, mas que errado. Tá. Ué, ele fez com a tua chancela. Os caras que estão lá julgando essas coisas, quem está dando a normativa da justiça brasileira, quem dá as linhas gerais, é o STJ. O STJ é eleito por quem? Pelo presidente. Quer dizer, por caras que a gente votou. Então não adianta você reclamar. Se você está respaldando tudo isso, se você está legitimando tudo isso, não precisa reclamar. Porque essa é a questão, legitimidade. A gente não está defendendo o candidato X ou o candidato Y. Claro que eu tenho os meus candidatos. Mas eu quero dizer o seguinte, se você participou do processo eleitoral, depois você não pode muito reclamar. E fora assim, não só essa obrigatoriedade, mas por exemplo, a obrigatoriedade de trabalhar como mesário também, e várias outras. Isso é ridículo, várias isso é ridículo, outras, isso é ridículo. Alistamento militar. Isso é ridículo. Como é que você pode pegar uma pessoa de bem e obrigar ela a vir trabalhar? Tá cheio de gente que adoraria ser voluntário para ser mesário. Eu tinha amigos meus que eram mesários e adoravam, achavam que era bacana. A minha irmã, por exemplo, foi mesária e não gostava. Eu acho que você não pode obrigar as pessoas nem a ser mesário, nem a fazer o serviço militar obrigatório, nem a fazer nada obrigatório, nada. Nem o próprio nome imposto, nós somos contra o imposto. Se você, assim, se fosse bom, para que o imposto? Se os serviços dos Correios fossem bons, para que precisaria ter monopólio? E exatamente assim, isso que eu queria destacar, que isso é uma das coisas que os libertários defendem, né? Justamente acabar com essa coerção do Estado contra o indivíduo, né? A gente defende exatamente isso. Eu acho que o movimento libertário em geral, lembrando que existem vários tipos de libertários, né? Eu acho que o pessoal do Partido dos Libertários, ou o pessoal do Ludwig von Mises Instituto, ou o pessoal do Instituto Milênio, ou tantas outras iniciativas, são diferentes visões libertárias. Mas o conceito principal é o mesmo, que as pessoas devem escolher o que fazer, quer dizer, por quê? Assim, eu vi um artigo ontem na internet de um candidato falando, você amanhã vai votar e você estará dando uma procuração para eu defender os seus direitos e tal. Mas como assim defender os seus direitos? O nome da taxa, o nome do imposto é imposto. Eu vou passar uma procuração para alguém me impor alguma coisa? Mas será que eu sou tão idiota assim? E as pessoas são. As pessoas vêm e votam e acham isso normal. Agora, como todo mundo está dentro desse processo, a coisa acaba se legitimando. Nesse aspecto, é até pior do que a monarquia. Porque na monarquia acontecia muita coisa absurda, mas o rei não tinha legitimidade. Hoje, você vê muita coisa absurda, até mais do que a gente já teve no passado, e as pessoas, o governo tem legitimidade. Veja, eu não estou defendendo, eu acho que a gente tem evoluído muito nos últimos anos, mas eu acho que a gente tem muito mais para evoluir. A gente não pode ficar parado e dizer, não, a democracia é a solução dos problemas. Porque, sabe, democracia, a maior parte das pessoas aqui é contra a inspeção veicular, e você tem inspeção veicular. A maior parte das pessoas aqui é contra o imposto, tanto que tem que ser imposto, e a gente tem um imposto em troca de nada, em troca de nenhum serviço, de nada. A maior parte das pessoas é contra o serviço militar obrigatório. Você é obrigatório porque as pessoas não querem fazer. E como é que é isso? Quer dizer, olha o antagonismo. Como é que você pode dizer governo do povo, né? Como é que você pode dizer que é a escolha das pessoas fazendo as coisas que elas não querem? Como é isso? Exatamente isso. É o Bob saudoso Roberto Campos. Fala aí. Eu só queria falar que mais uma vez a gente é obrigado a ter que fazer a nossa liberdade de escolha, mas a gente é obrigado a fazer isso. Tipo, será que o
se eu não tenho candidato, eu vou chegar aqui e vou anular meu voto. Pô, por que eu tenho que ter essa inconveniência? Qual é o governo sempre tentando arranjar uma desculpa que não se justifica, entendeu? Que não justifica. Tipo, muito mais fácil as pessoas só virem aqui porque elas realmente acham que vão fazer alguma coisa, vão fazer alguma diferença no ideal que eles acreditam, num candidato que realmente vai fazer a diferença ou vai fazer alguma coisa de diferente de tudo que está aqui. Não tem nenhuma razão pra gente ser obrigado a votar. É uma balela, tipo isso. E tipo, mais uma lei que o governo inventa que não tem nenhuma justificativa, que mais a gente tem que fazer, que um pouco menos livre, o povo tá sempre um pouco menos livre, porque o governo vai aumentando os tentáculos dele, fazendo isso. Mas... E fora que passa eleição, outra eleição, praticamente os mesmos, né? Na verdade, você tem as mesmas opções a cada eleição. Não, e outra coisa, o pessoal diz que, tipo, a gente vive num regime democrático. O nosso único poder que a gente tem pra fazer é vir de 4 em 4 anos digitar 2 números e aí pronto, toda a minha vontade está sendo exercida nesses 2 números numa quantidade de partidos que, tipo, que são sempre os mesmos coronéis, que fazem sempre as mesmas coisas, não tem nenhuma diversidade de ideologias, você não sabe o que cada partido fala, todos são todos iguais, só siglas diferentes, e você não se sente identificado com nada desse, tipo, você vai ter que escolher uma sigla, vai ter que escolher um número, e que você é obrigado a colocar, ou tipo, simplesmente fazer um manifesto e falar, vou colocar nulo, mas você vai ter que sair da sua casa, digitar alguns números ou pagar R$3, tipo, é um absurdo que não serve pra nada. Tipo, mais uma vez, e muita gente que tipo, não pensa sobre isso, fala, não, mas é o nosso dever de cidadão digitar esse número e eu tô me sentindo. E eles, no final das contas, é a gente que escolhe errado. Mas será que as opções que a gente tá tendo dos sistemas são as certas? Tipo, será que não é o sistema que tá todo errado e a gente não tá indo atrás para mudar tudo isso? É um absurdo. Tipo, mais liberdade, tem que procurar mais liberdade, menos intervenção do governo, o cidadão, as pessoas que tipo, acreditam em alguma coisa tem que ir atrás e tentar fazer valer de que tipo, a união das pessoas, tipo, no bairro, tipo, as uniões civis, tipo, sociedade civil, que tem que tentar fazer alguma coisa para melhorar a sociedade e as coisas ao redor. Não são forçando as pessoas a fazerem coisas que só quem está no poder agora por 4 anos, que quer se perpetuar, que vai chegar lá, vai passar um decreto que, tipo, que foi decidido combinando com 4 carinhas dos outros partidos e comprou ou vendeu o apoio e pronto, e passa, entendeu? Vou trocar um apoio de uma lei por um outro apoio de outra lei, ou então uma indicação de cargo comissionado. Tipo, quem realmente acompanha a política e dá uma lidinha, vê o quão sujo é o governo, o quão, tipo, que não dá pra acreditar, tipo, o problema é que muitas pessoas, elas não acompanham. Chegou ao ponto do Maluf apoiar o Haddad, né, com a ajuda do Lula, então você vê que... Agora o Maluf é socialista, é tipo esquerda, olha que absurdo, e tipo, as pessoas que não acompanham falam assim, não, acontece, não, foi só um desviozinho e tal. Tá uma mistura, uma salada, né? É um absurdo. Mas beleza, valeu.